os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, receba a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Glória a Deus. Amada audiência de todo o Brasil e toda a terra, esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra. Glória a Deus. Vamos continuar aqui no forte ensinamento da sã doutrina, do ensinamento do Espírito Santo, dos livros e capítulos do Apocalipse. Eu quero deixar um comunicado aos irmãos, que acabei esquecendo, deixando o bate-papo. Eu não deixo o bate-papo nas lives, mas acabei deixando o bate-papo. Eu peço perdão aos irmãos. Eu peço que os irmãos aí foquem na palavra, sem entrar comentários ociosos para atrapalhar a pregação. Eu peço que os irmãos administradores do canal, louvado seja Deus, desativem, ocultem os comentários de discussões, de questões, porque a Bíblia diz em Tito 3:9, não entre em questões loucas, em debates acerca da genealogia, porque são coisas inúteis e vãs. Amém? Foque na palavra pelo Espírito Santo. Se tem alguma dúvida, vai para o joelho, vai para a oração e a leitura da palavra, porque aqui é o Espírito Santo de Deus que vai falar pelas santas escrituras sagradas. Abra o santo livro, as promessas de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 1 a seguir. Glória a Deus. O irmão Emerson Nunes, ele não prega baseado por escolas teológicas, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid, meso-tribulacionista, milenista, não. Nós pregamos pelo Espírito Santo, como João, usado por Deus, ouviu a palavra de Jesus dizendo em São João 14:26, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, da minha palavra a vocês. E não tem precisão que ninguém vos ensine, diz a Bíblia, porque vós tem a unção que vem lá do alto. Porque, irmãos, Paulo também diz aos Colossenses 1, verso 26, glória a Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Deus ocultou essas coisas aos sábios, inteligentes, soberbos, da sabedoria humana, e revelasse somente aos pequeninos. Porque o Evangelho não está em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Agora, esses que deliram acerca de questões, que prega baseado por pastor A, pastor B, deliram acerca de questões, contenda de palavras, são soberbo e nada sabe, cheio de inveja, blasfêmias, ruins e suspeitas. Deus manda se apartar, porque Deus fala para nós não entrar em questões loucas, em debates acerca das genealogias, porque são coisas inúteis e vãs. E esses que teimam, cheio de porfias, é o que Jesus falou em Mateus 13, verso 13. Glória a Deus. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se convertam, e eu os cure. Glória a Deus. Então, está aí o Senhor Jesus nos ensinando pela sua palavra,
Então, meus irmãos, medita na palavra de Deus, não entra aí em questões, em discussões nos comentários. Louvado seja Deus, e foque na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então você mesmo que está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque esse canal, ele é permitido pelo Espírito Santo, direcionado pela Bíblia. Não tem nada de filmagem, porque a filmagem é da besta. Apocalipse 13:15. Foi dada a imagem da besta para que falasse. Mas tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E não nos deixaremos que nada nos domine. É lícito nós usar aqui o som de áudio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 4:18, atentando nas coisas que não se vê, porque as que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Glória a Deus. Que nós não atentamos nas coisas que se veem, porque são temporais, mas sim nas coisas que não se vê, porque são eternas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, foque na palavra, que bem-aventurados os que ouvem, os que lê, e os que guardam as palavras desta profecia, e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, vamos ler o livro do Apocalipse, no capítulo 14, que aqui vai ser revelado os 7 anúncios da voz de Deus. Glória a Deus, que vai revelar a glória de Deus, a felicidade do justo e as lamentações dos ímpios. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14. Glória a Deus, que diz assim: Olhei e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tangem a sua harpa, e entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens. Primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se o outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem,
e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi bem uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Verso 14. Olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na sua cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, e saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz aos que tinham a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar, até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O primeiro versículo do capítulo 15, que faz transição com o 14 no verso 20. Vi no céu outro sinal, um grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, fale conosco, meu Pai. Estamos aqui nos textos mais difíceis, mais enigmáticos do Apocalipse. Mas, Senhor, nós não tememos, porque é o Espírito Santo que fala em nossa boca. Porque, como o Senhor diz, que o Espírito Santo, Ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra à sua igreja. Fale conosco, meu Pai, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Meu Deus, visita cada coração agora, que todo principados e potestades sejam derrubados e caídos por terra, que quer atrapalhar esse evangelho, a pregação, que acampa os anjos ao redor, meu Pai, de todos aqueles que os temes e o livra e o guarda do mal. Fale conosco, meu Pai, o que nós precisamos ouvir. Estamos atentos para ouvir a Tua voz. Que o Seu reino avance, meu Pai, que nós diminua e o Senhor cresça. Só a Ti damos glória, ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui, ó Deus, a Tua igreja, e o Espírito diz: vem. Ora vem, Senhor Jesus, nos arrebatar. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o livro do Apocalipse, ele é o livro pertinente, é o livro oportuno, é o livro desse século, é a revelação de Deus qual deu a João, para revelar aos seus servos, para escrever as coisas que ele tem visto, as que são da época e as que depois desta hão de acontecer. O Apocalipse vai contar a história verídica do grande Deus e do seu santo evangelho, desde o Antigo Testamento, dos profetas, até os dias da primeira vinda de Jesus, que compreende morte, nascimento,
morte e ressurreição e ascensão ao céu, que aponta para os acontecimentos da segunda vinda, antes do arrebatamento, que compreende o princípio das dores, através da abertura dos primeiros selos: fome, peste, guerra, engano, flagelos sobre a terra, que a terra funcionaria como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador, que aponta para a segunda vinda, que compreende o arrebatamento, o advento do anticristo, a grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. É a revelação de Deus. Bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que guarda as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita. Com a abertura do 7º selo, ocorre o arrebatamento da Igreja de Cristo. A Igreja entra na festa celestial das bodas do Cordeiro, onde houve um silêncio no céu por meia hora, que é o momento que os anjos, os céus, estão em temor a Deus, a dar o seu juízo, onde as orações dos santos subiu aos céus, e Deus, em resposta às orações de todos os servos de Deus, desde o Antigo e do Novo Testamento, de geração em geração, em resposta a mandar juízo sobre a terra. E diante dos juízos, das sete trombetas, o caos na terra, no céu, caos no céu, na terra, nos mares, nos rios, nos homens e também sobre os demônios, onde a terra estará numa escuridão, e se cumpre a grande profecia de Deus que profetizou na boca de Paulo, que Deus enviaria a operação do erro para que eles creiam na mentira, porque não creram na verdade. A graça de Deus é retirada, o Espírito Santo ele é onipresente, ele não sai, mas a sua obra de convencer os pecadores ao arrependimento, isso é retirado e enviado o erro para que eles continuem nos seus pecados e Deus derrame mais a sua ira. Então, meus irmãos, diante da ira de Deus, os caos são derramados sobre a terra, os homens não se convertem. Aí também é se levantado o quarteto general do mal, o dragão, a besta e o falso profeta e a Babilônia. Glória a Deus, no império mundial da besta, como nós já pregamos capítulos passados. E quando chega aqui no capítulo 14, glória a Deus, que nós lemos, vai ser revelado os 7 anúncios de Deus. Lembra que naquela passagem do Apocalipse, capítulo 10, que João tem a visão do anjo com o arco celeste, compreende a aliança de Deus com o seu povo. E o anjo com os pés sobre o mar e a terra. E João tem a visão dos 7 trovões. Trovões compreende também anúncio, porque um trovão ele anuncia o quê? Uma vinda de uma grande tempestade, de uma chuva, e a pessoa se prepara. Só que nesse momento, os 7 trovões, Deus manda que João cele, não escreva naquele momento. E pela interpretação pelo Espírito Santo, no capítulo 14, agora esses 7 trovões, esses 7 anúncios são revelados a João. Aqui no capítulo 14, os 7 anúncios da visão da igreja de Deus no céu e os juízos de Deus sobre a Babilônia e os homens ímpios. Então, quando nós chegamos no capítulo 14, glória a Deus, que antes do capítulo 14 está aqui a besta subiu da terra com a falsa paz. As 2 testemunhas estão profetizando juízo sobre a terra. E aqui as profecias de morte para a besta vai começar a se cumprir. Creio aqui que a besta já capturou as 2 testemunhas. Louvado seja Deus. Que isso é no final, já no final da pregação. E quando chegamos aqui no capítulo 14, os 7 anúncios do aviso de Deus, essa revelação de Deus a João. João tem a visão do Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. E diz: olhei, eis o Cordeiro em pé, sobre o Monte Sião.
Aqui é uma figura de linguagem. Não é o Monte Sião literal da cidade de Jerusalém. Aqui se refere à visão de Deus a João sobre a igreja, o povo de Deus que está no céu com Jesus. Enquanto o juízo está caindo sobre a terra, ele tem a visão de Jesus com a sua igreja, baseado, louvado-se a Deus, no que está em Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incostáveis hoste de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoados. Então ele tem a visão da igreja no céu, da Jerusalém celestial, não é a literal, a do céu. Glória a Deus. E com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. O que significa isso? Esses 144 mil não são 144 mil literais, é um número simbólico, é a totalidade de salvos, desde o Antigo Testamento, do povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um número simbólico, porque 144 mil não é literal, é simbólico. Glória a Deus, aleluia. Com referência ao que Jesus falou, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A porta é estreita e o caminho é estreito que conduz à salvação, que poucos vão herdar do céu. Não é exatamente 144 mil literal, mas é uma figura de linguagem, uma força de expressão que Jesus está falando que poucos vão entrar no céu, porque poucos têm compromisso com a verdade de Deus. Que está escrito o seu nome e o nome do seu Pai, é aquilo que está em Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção, porque o povo de Deus tem uma marca, tem um selo da doutrina do Senhor, que foi justo, fiel à palavra de Deus. Aqueles que foi fiel até o fim, que perseverou até o fim e foi salvo, que tem a marca de Deus, que tem a aparência de cristão e postura de cristão, como aconteceu lá com os apóstolos em Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristão. Aquilo que aconteceu com Eliseu, que a mulher disse: eis aí um homem de Deus. Aqui tem esses que têm a luz de Deus, a luz da palavra, que Cristo brilha neles, que ele se fala como Cristo, age como Cristo, é crente de bom testemunho, que venceram o pecado. Aqueles que têm a marca de Deus, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, abandonando os seus pecados, abandonando as suas vaidades, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. São esses que têm a marca de Deus, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, foram justificados. São justos, que é justificados. Aqueles que antes era merecedor do inferno, mas foi justificados. Os seus pecados foram pagos por Jesus. Eles eram dignos de pena, de condenação, mas Jesus os justificou. Jesus pagou o preço por nós, pela igreja de Cristo. Comprou com o seu sangue e foram justificados. É o que diz Jesus: quando eu for levantado na terra, São João 14,32, atrairei toda a humanidade para mim. Aqueles que seguiu Jesus, aqueles que, quem quiser vir após mim, que tomou a sua cruz e seguiu o evangelho da porta estreita, que poucos entraram por ela, que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos, porque poucos quiseram entrar na porta estreita. São esses daqui. A totalidade de salvos, desde o Antigo e do Novo Testamento, de gerações em gerações,
e desta época e de épocas à frente que ainda vão vir. Louvado seja Deus, mas aqui já aconteceu o arrebatamento, então aqui está revelando a totalidade de salvos no céu. Glória a Deus. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpista, quando tange as suas harpas, e entoava um novo cântico, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. O que eu acabei de falar minutos atrás. Os salvos, os redimidos, os justificados. Glória a Jesus. Que estão louvando a Deus. Estão glorificando a Deus. Então João tem a visão da igreja que foi arrebatada nos céus, nas bodas do Cordeiro. Porque a besta blasfemou de Deus do seu tabernáculo. O que é o tabernáculo? O templo móvel. Porque na antiguidade o tabernáculo era uma tenda que armava para ali fazer os cultos de adoração a Deus, os holocaustos, as cerimônias. Depois desmontava e continuava a caminhada, mas depois que a construção do templo não precisou mais. Só que hoje nós somos o tabernáculo, o templo móvel, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então no momento do arrebatamento, esse tabernáculo é levado ao céu, então está no céu. Então a besta blasfema de Deus e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E aqui João está tendo a visão da igreja arrebatada no céu. Os louvores, os cânticos. Então, dos primeiros anúncios que João vê, daqueles 7 trovões que Deus falou assim, cele, não escreva naquele momento, mas agora aqui é revelado. Um dos primeiros é a visão do céu, da igreja de Cristo, da totalidade de salvos, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E são foram comprados da terra, comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que está escrito tanto judeu como grego, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Que não há judeu, nem grego, nem gentil, todos são um perante o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 4. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. O que Jesus está querendo dizer aqui? São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. Não está se referindo aqui a literal, porque Deus não é contra o casamento. O casamento é bênção de Deus. Tanto é que Deus repudia o segundo casamento, porque quando o homem casa é só uma só carne. Deus foi sua testemunha no seu casamento, e Ele odeia o divórcio. Então não está se referindo aqui aos homens que se casaram com mulher. Aqui está se referindo que são esses que não se contaminaram tanto na prostituição, no adultério físico literal, do assédio satânico do mundo, do pecado, e também se refere às mulheres que não se contaminaram com mulheres, com as falsas igrejas, as igrejas apóstatas, as seitas, as heresias do misticismo, do sincretismo religioso, da necromancia, que estão trazendo uma grande confusão, que é a Babilônia. Babilônia compreende confusão. Esses que estão exilados no pecado, agora esses daqui, os salvos, que perseveraram até o fim, que foram arrebatados, estão lá porque não se contaminaram com o pecado sexual, dos adultério, prostituição, e também os pecados do adultério, prostituição espiritual, indo após outros deuses, seguindo heresias, seguindo
misticismo, sincretismo, barganha, falsos profetas, seitas, heresias, que não se contaminaram, são salvos. São esses castos. Eles, seguidores do Cordeiro, são seguidores de Jesus, são seguidores do seu Evangelho. São esses como foi os crentes de Bereia, que não eram homens que levados como meninos inconstantes, levados por ventos e rodas de qualquer doutrina. Eram homens sinceros, que seguiam o Cordeiro, que aqueles que João diz, provai os espíritos, aqueles que botavam à prova o que era de Deus e o que não é. Aqueles que não eram enganados, que sofreram perseguição, sofreram bullying, foram escarnecidos, foram tirados, foram perseguidos pelos falsos profetas, quando estavam pregando a doutrina na casa de Deus. Sofreram até mesmo disciplina injustamente, devido com a perseguição dos falsos profetas e da seita e heresias, mas permaneceram. São aqueles que deram a vida pelo amor do Evangelho. São esses aqui, seguidores do Cordeiro, seguidores do verdadeiro Evangelho de Cristo, que é aliançado com a palavra de Deus. Glória a Deus. Foram homens redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. O que é mentira? Eram crentes fiel que não andavam com mentira, com engano, que não eram aqueles que apóstata, como diz Paulo, que o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos, que precisaria a volta de Jesus, alguns se apostatariam o quê? Abandonaria a fé, abandonaria a sã doutrina, abandonaria o Evangelho da verdade de Cristo, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Então, esses daqui não tinha mentira em sua boca, falava a verdade, sem rodeio, pregava o que estava escrito na Bíblia, as suas revelações, visões, que nós cremos em revelações, cremos em visões, mas com respaldo bíblico, com os 2000 anos de história da igreja, que não tinha heresias, misticismo, secretismo, necromancia, consulta a mortos. Você quer combater a heresia do consulta a mortos? Só ler Isaías 8:11, 8:20, é só ler Lucas 16, é só ler Deuteronômio 18, é só você ler Deuteronômio 13, que vocês jamais serão enganados. Leia o Evangelho de João, leia as cartas de Colossenses, leia os Gálatas, leia a palavra. São os bem-aventurados que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras desta profecia. São esses daqui, que não acharam mentira, que pregava a verdade, pregava a doutrina de Jesus, pregava contra as pinturas de Jezabel, contra a sensualidade, contra a prostituição, contra o pecado, contra o mundanismo, contra os prazeres desse mundo da carne. São esses que não acharam mentira, que sofreram pelo amor do Evangelho. Então tem a visão agora deles descansando no céu, festejando ao lado de Jesus. Glória a Deus. Agora a segunda voz diz: e viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Porque o anjo que tem o evangelho eterno, Deus não está aqui se contradizendo a sua palavra, porque os anjos queriam pregar, Deus não permitiu. O anjo está representando o evangelho eterno de Jesus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo depois do arrebatamento, o evangelho é eterno da salvação. O anjo não é que ele está pregando, que não precisa mais pregar, que não tem mais igreja aqui. Não precisa mais pregar, não. Agora aqui é só juízo. O que esse anjo está representando o evangelho? Para desmascarar a mentira e desmascarar a blasfêmia da besta e dos seus seguidores. Por quê? Os adoradores do dragão, que deu autoridade à besta, o dragão que deu autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
O Apocalipse 13, verso 4 e 5 e 6. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância, blasfema contra Deus. Então aqui, o anjo, com o evangelho eterno, está dizendo aqui, ó, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Não é para a besta. Ali, foi permitido que fizesse nada, mas ela não é nada. O anjo está representando que eles estão enganados. Que a besta não é nada. Que ela vai ser destruída apenas com um sopro da vinda gloriosa de Jesus, quando vim batalhar contra ela. O que está dizendo aqui? Temeias a Deus. Vocês têm que ter temor o que é? Baseado no que está escrito lá em Mateus 10. Não temais aquele que mata o corpo, mas se antes temais aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Eles estão enganados. Eles estão envolvidos pelo espírito da mentira, do engano. Porque Deus enviou a eles a operação do erro para que eles creiam na mentira. As duas testemunhas estão profetizando juízo sobre a terra. Além das trombetas, o juízo das duas testemunhas estão profetizando aqui. E diante das maravilhas, porque a besta e o falso profeta e a falsa igreja, o mundo também caído, que é a Babilônia, estão adorando a ele. Estão dando poder, porque ele está fazendo sinais, curas, prodígios, maravilha. Ele está com a falsa paz enganando. E a besta, com a sua imagem, está expondo com a sua tecnologia os poderes dele. Então ele está sendo aplaudido pelos homens. Mentindo, é como faz hoje. A segunda besta da televisão, da internet, esses homens que ficam caluniando os homens de Deus, esses homens da filmagem da besta pregando um falso evangelho, esses homens que estão sendo enganados, que parece ser de doutrina, porque a besta tem chifre como cordeiro, mas falava como dragão, tem aparência de cordeiro, parece ser de Jesus, muitas vezes fala em língua, profetiza, tem sinais, maravilha, mas quando abre a boca falava como dragão, porque todo aquele que se opõe contra as escrituras, contra o evangelho, ele é um tipo de anticristo. Está contra a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. E foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Então também, essa tecnologia desses homens, raças de víboras, que estão nas internet, que ficam... Por que víboras? É uma serpente que fica no deserto, escondida na areia. Quando a sua vítima passa, ela ataca com o seu veneno e é fatal com o seu bote. Assim são os homens cruel. Em canais ateísta, canais blasfêmio, que quando acontece alguma coisa com a igreja, os oportunistas, os vingativos, começam agora a generalizar, matar a fé das pessoas, diante da queda de algum pastor, de algum homem de Deus, a acusar. Porque esse é o papel do diabo. Agora aqui, eles estão blasfemando contra Deus e dando glória à besta. Então agora o anjo com poder do evangelho eterno, a pregar a nação tribilingue, pode dizendo, com grande voz, vocês têm que temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Por quê? Diante do juízo de Deus, pode ver que nos capítulos mais à frente, eles vão glorificar a Deus. Porque diante lá na frente que eu vou trazer, já para o final, com a morte das duas testemunhas, eles vão glorificar a Deus, que vão morrer muitos, e os que sobreviver vão glorificar, crendo no temor de Deus. Mas não vão crer, vão glorificar e depois continua, mas não vão aceitar, vão continuar blasfemando por permissão de Deus para lançar mais juízo sobre eles. Glória a Deus. Então aqui o anjo representa o evangelho eterno. Ele está desmascarando a mentira, porque o povo, quem pode batalhar contra ela? Aí ele está falando aqui, olha, vocês têm que temer a Deus. O evangelho de Jesus lá, não temeis a esse que mata o corpo, porque ela está matando muitos. Porque o hinduísmo, as religiões afro, as religiões do Oriente Médio, que segue o islamismo, vão ser todos mortos pela besta. E todos que morrerem já vão direto para o Hades, aguardar a segunda ressurreição
do juízo final para depois ser lançado no lago de fogo. Então, aqui, a besta vai enganar o povo com falsa paz. E vai dizer que era por causa das religiões que era essa coisa. Ele veio para acabar, fazer um ecumenismo, para fazer todos darem a mão e adorar a ela. A besta que recebeu o poder do dragão. A besta receberá poder político, religioso e militar. Então aqui o anjo está dizendo, vocês têm que temer a Deus, porque vai vir mais juízo. E diante disso que o anjo fala, a Babilônia cai por terra, que está seguindo a besta. Muitos que seguiam ela, seita de fariseu, vão acordar. Fomos enganados, fomos persuadidos. Aí a hora que ela vai mostrar a sua cara feroz, quem ela é. Aí seguiu o outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A Babilônia, a igreja apóstata que se aliançou com o mundo, a igreja de Jezabel, que aliançou com a política, com o secularismo, com as igrejas pretas, as igrejas do evangelho porta larga, dos nicolaítas, conquistadores de povos, que confrontava a verdade de Cristo, que não subiram agora, são esses aliados do dragão, que sempre perseguiu a igreja antes de ser arrebatada, agora estão adorando a besta. E diante do anjo que desmascara ela, muitos vão querer acordar, mas já é tarde. Foram enganados e vão sofrer os flagelos da ira de Deus. E seguiu-se outro anjo, terceiro, dizendo com grande voz, olha aqui, se alguém adora, não está falando se alguém vai adorar, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos do Cordeiro. Sabe o que o anjo aqui está profetizando? A profecia de Deus na boca do anjo pelo Espírito Santo já está profetizando anteriormente a derrota deles, o que vai acontecer com eles. Eles estão reservados para ser lançados no lago de fogo. Então aqui, o que diz no Apocalipse 1:19? As coisas que tem viste, passada, as que são da época e as que depois dessa hão de acontecer. Então, se alguém adora a besta, quando fala besta, não é só besta apocalíptica. Os imperadores de Roma, o imperador babilônico, Medo-Persa, greco-macedônio, Hitler, Mao Tse-tung, Stalin, falso profeta, eles são um tipo de bestas. Besta significa terion, monstro, é a figura de Satanás. Como João diz, filhinho, é já a última hora. Antes do arrebatamento, já pregando a palavra. Filhinhos, é já a última hora. Como ouvisse que vem o anticristo. O anticristo se refere à besta do Apocalipse. Mas muitos se têm feito como anticristos. Então, referindo também a bestas cruéis, vios, assassina, sedutora, enganadora. São eles. Então, se alguém adora a besta, aqui já está falando, aqui já está se referindo à marca espiritual e a literal. Aquele que adora a besta, a marca espiritual. Aquele que já estão recebendo a marca da besta espiritual nas suas testas, nas suas mentes, aceitando a falsa doutrina deles hoje. E nas suas mãos, compartilhando, dando posse a eles, vão receber o cálice da ira. Aqueles que adoram, já falando que eles estão adorando ela. Então aqui há uma profecia de Deus para eles que estão adorando a besta e a sua imagem, a sua tecnologia, as suas coisas ímpias e mundanas, a imagem da pornografia, da promiscuidade sexual, das heresias, dos falsos profetas, das redes sociais satânicas. A sua imagem. E agora vem a literal.
e a marca na fronte, sobre a mão, a sua marca na fronte, que é na testa, ou sobre a sua mão. Porque eles receberam a literal, a espiritual, e não vão ser arrebatados. Ficaram aqui. Então agora estão adorando a besta, sendo influenciada pelo espírito do erro, e receberam a marca, porque a besta, ela vai pôr uma moeda única e mundial, e a marca literal. Presta atenção como é hoje, muitos presos que recebem um chip, né? Uma marca, porque ele muitas vezes tem prisão domiciliar, se caso ele sair para algum lugar, a polícia captura ele, sabe onde ele está. É a mesma coisa aqui. Cabeça vai fazer como marca os gado. Vão ser marcados por elas. Não tem para onde fugir, porque o diabo não tem o poder da onipresença. Então o Satanás, para querer imitar o poder da onipresença, vai ser o uso da tecnologia, que ninguém vai escapar. Glória a Deus. Também, agora vem a profecia. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Cólera é ira, preparado sem mistura, do caso da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. É diante do diabo que vai estar lá, né? Diante dos santos anjos e do Cordeiro. O lago de fogo será terrível, porque a ira de Deus estará lá. A ira do Cordeiro diante dos santos anjos estará lá. Os salvos não vão ter visão de quem está no inferno, porque as suas memórias serão apagadas. Mas aqueles que estão no inferno sofrendo, vão contemplar o salvo e a ira de Deus sobre eles, no lago de fogo. Que é uma profecia. É a pregação do evangelho eterno aqui. Não de salvação, mas sim de juízo. Glória a Deus. E a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta. Quando fala adoradores, também esses que estão adorando os falsos profetas, os que adoraram Roma, os que adoraram a Babilônia, a marca espiritual, que adoraram, que reverenciaram. Rai, imperador, Rai, Babilônia, né? Aqueles que reverenciaram. Prova clara o justo juiz de Deus, de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam, os que não conhecem a Deus e que não obedeceram o Evangelho. Profecia cumprida aqui. Glória a Deus. Os que adoraram, os adoradores da besta e da sua imagem, os adoradores da televisão, das redes sociais satânicas, da prostituição, do adultério, do WhatsApp, do Facebook, das armaduras satânicas que está influenciando, derrubando o ministério de pastores, a marca espiritual, e também vão receber a física, porque automaticamente o diabo está preparando um cenário mundial com falso profeta da falsa religião, a Babilônia, que é o mundo, a sedução da prostituta que seduz os homens, aquela que corrompeu as igrejas, que se aliançou, a mesma coisa aconteceu com Acabe e Jezabel, se aliançou com Jezabel, o falso profeta, a igreja apóstata que se aliançou com a Babilônia, mundo caído, porque os falsos profetas da Bíblia do mundo são e o mundo os ouve, de João. Esses daí estarão todos reservados para o juízo. Glória a Deus. A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, tá vendo? Os adoradores da marca espiritual, os que adoraram a imagem também de idolatria, não é só a imagem de televisão, é a imagem de idólatra, porque também a besta também vai fazer imagem de escultura de reverência a ela. Esses templos serão ocupados por ela, para reverenciar ela. E os que receber a marca do seu nome, a marca literal, a moeda única mundial da besta e o chip eletrônico, que vai marcar, como eu já expliquei minutos anteriores, como faz hoje com os presos que tem um chip
como eu posso dizer, um chip de rastreador. É o que a besta vai fazer. A marca do seu nome, que vai ter o nome da besta. Porque assim eram as bestas, os anticristos da época. Os imperadores romanos usou uma moeda com seus nomes. E uma marca que eles usavam literal para marcar as pessoas que eram deles e as que não eram. As que não eram, os cristãos fiéis a Deus, que não aceitavam, eram mortos. Mas aqui é o governo único mundial, não vai estar a igreja, mas sim vai estar os dois profetas que representam o evangelho do Antigo e Novo Testamento, que vão pregar juízo para os judeus que não creram no evangelho de Cristo, porque vai se cumprir Mateus 8:11, muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, mas os filhos do reino ficarão de fora. E a outra testemunha que vai profetizar sobre quem? Sobre os gentios, sobre o povo que não crê na pregação da igreja. E elas vão ser reconhecidas mundialmente, por quê? Diante dos seus sinais, das suas maravilhas, que eles vão atormentar a terra. O diabo vai usar a tecnologia, as reportagens para filmar, ver elas, por permissão de Deus. Não que elas estão apoiando, mas eles vão filmar, mostrando quem são elas, vão atormentar a terra. Glória a Deus. Fumaça o seu tormento, século do século, não tem descanso de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora aqui, ó, porque agora muitos vão questionar aqui. Aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí você vai falar, mas irmão Hermes, mas a igreja não está aqui porque está falando a perseverança dos santos. Vamos ler mais o outro capítulo? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas boas obras acompanhem. Aqui não é igreja. Aqui eu tenho base bíblica para dizer que não é igreja. Aqui são as duas testemunhas. Como você baseia esse versículo? Vamos voltar mais um pouco. Apocalipse 11. A profecia de Deus, do capítulo 11, verso 7. Verso 7. A seguir, até o 14, vai se cumprir isso. Por quê? Aqui está a fé e a paciência desses santos, e a perseverança dos que têm a fé em Jesus, porque eles estão representando o evangelho de Jesus, daqueles que não creram no evangelho. A igreja está no céu, eles estão na terra, e vai se cumprir a profecia, porque no Apocalipse 3 fala assim: a besta matará esse santo, mas não está falando que matou, os matará. E quando é essa morte? Aqui, ó, no capítulo 14, verso 12 e 13. Você tem base bíblica para isso? Sim. As suas boas obras seguiu. Aqui vai se cumprir a profecia apocalíptica, que tem que acontecer isso. No Apocalipse 11, verso 7. Você quer ver como a paciência deles? Por que paciência? Porque eles vão ter que passar por aquilo, porque foi uma profecia já dada do 11:7, e as suas boas obras seguiu. Presta atenção. Glória a Deus. Que diz assim, ó: quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgir do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Rapidamente vou interpretar isso aqui mais uma vez para vocês. O que significa isso aqui? Os seus cadáveres vão ficar expostos. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. 3 palavras de figura de linguagem. Sodoma, por quê?
O anticristo vai dar legalidade, vai haver uma aversão de valores ao homossexualismo, ao lesbianismo. O povo estarão como foi no dia de Sodoma e Gomorra. Povo cruel, povo adúlteros, povo sem lei, sem regras. Uma inversão de valores. Então, como Sodoma, como eles quiseram abusar até mesmo dos anjos, vão perseguir os profetas. E como o Egito. Por que o Egito? Presta atenção que lá no Egito, diante das pragas da ira de Deus sobre o Egito, o coração de Faraó é endurecido, mesmo diante dos sinais e das pragas. Permissão de Deus. Aqui a mesma coisa. Mesmo diante do juízo das trombetas. E o juízo pronunciado pelas duas testemunhas, fazendo cerrar os céus, pragas, pestilência, eles estarão como Faraó do Egito. Coração duro, porque diz a Bíblia também aqui que eles vão blasfemar de Deus e não abandonarão as suas prostituições, seus adultérios e as suas idolatrias, seus deuses de pedra, de bronze e de prata. Porque aí vai ter estátuas da besta. Então eles não vão se arrepender. Aonde Cristo foi crucificado espiritualmente, por quê? Como foi Jesus diante da cruz? Que ele estava pagando o preço ali por nós. Como estava o povo ali embaixo? Os romanos e os judeus incrédulos. Tu não és o Cristo? Desça daí. Jesus teve sede, deu vinagre. Começaram a jogar sorte debaixo ali da cruz, zombando de Jesus. Aqui eles estão a mesma coisa. Mesmo diante disso, vão estar zombando de Deus e zombando do Evangelho de Cristo que foi pregado pelas igrejas. Porque quando o Evangelho do Reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então o anticristo ele virá para despregar o Evangelho, para cauterizar mais ainda, porque permissão de Deus que enviou a operação do erro. Glória a Deus. Então no verso 9: então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, e realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentarão os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Lembra que o anjo falou, temeis a Deus. Agora ele está aqui, medo. E as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, subi para aqui. E subiram aos céus numa nuvem, e seus inimigos contemplaram. Está vendo aqui, lá no Apocalipse 14, verso 13. Glória a Deus. Se cumpre a paz. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas obras e suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Está vendo lá? A voz subiu com as obras das suas fadigas. E hoje, para nós que somos como se fossem as duas testemunhas, hoje, antes da vinda de Jesus, nós sofremos bullies, nós sofremos fadigas, nós sofremos escárnios, muitos dos nossos irmãos foram martirizados. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Diante desse juízo, você, meu irmão, que foi comprado por Jesus na cruz, você que tem o Evangelho Santo, você não vai passar por esse juízo. Mesmo se você morrer agora, você descansa no paraíso com Deus. As duas testemunhas subirão, e bem-aventurados os mortos desde agora morrem ali, e as suas boas obras sigam. Mesma coisa os mártires da igreja, os irmãos e irmãs que morrem pelo Evangelho, que morrem salvo, as suas boas obras os seguiram. Como diz lá em Hebreus 12, verso 23, que seus espíritos são aperfeiçoados e entrarão na glória. Na Jerusalém
celestial de Deus. Aleluia! Então aqui está a interpretação pelo Espírito Santo. Aqui está desmascarando as falsas visões, as falsas pregações, as heresias pronunciadas na boca de muitos aí, dizendo que recebeu revelação do Apocalipse, que o anjo mandou vir interpretar, sendo que a visão do Apocalipse já foi dada a João, e o Espírito Santo dá a interpretação. Cuidado, porque Paulo falou dos tais, ainda que o anjo do céu vinha anunciar um outro evangelho, seja maldito esse evangelho. Glória a Deus, glória a Jesus. Verso 14 agora. Depois da morte dessas duas testemunhas, agora vai vir a ira de Deus. A besta é desmascarada. E agora ela mostra a sua cara feroz, quem ela é. Todos viram que foi enganado. Agora é o diabo dragão na terra com toda a sua maldade. E agora vai se cumprir a ira de Deus mais severa sobre os homens. Olha aqui, ó. Olheis, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, uma semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. Coroa é domínio, todo o poder está sobre Deus, Jesus, de ouro. E na mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do santuário gritando, em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma sua foice e a ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, verso 17, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele a mesma também uma foice afiada. Saiu ainda do altar de ouro, outro anjo, digo melhor, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz aos que tinham a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira, da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Sabe o que significa isso? Muitos interpretam isso aqui dizendo que os meso-tribulacionistas aí, da teoria da teologia e também de achismo baseado por homens, eles falam que aqui é o arrebatamento. Não, porque o arrebatamento é você colher, não é ceifar. Ceifar é você cortar e queimar. Aqui é ceifa, meu irmão, é a foice do fogo, é juízo. Por quê? Tão amadurecida. Glória a Jesus, aleluia. Por que tão amadurecida? Porque o pecado dos homens já chegou ao topo. Tá certo que a ira de Deus está sendo derramada, mas a incredulidade, a operação do erro que Deus enviou sobre os homens, as blasfêmias, chegou ao topo, já amadureceu. As uvas amadureceu, estão amadurecidas. Os pecados já chegou ao topo de Deus agora mandar mais juízos mais severos sobre os homens. Então o anjo passou sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou o grande lagar da corda de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue. Você sabe o que é o lagar? É como as uvas. Depois de bem amadurecidas, para fazer o vinho, o suco, ela é retirada, ceifada, cortada, tirada e colocada no lagar. O lagar é um espaço, um ambiente ali, um recipiente ali, reservado, que é jogado as uvas. E as pessoas pisam em cima, para dali sair o suco, sair o vinho. Agora aqui, o pecado dos homens, os anjos ceifaram, tiraram essas vinhas, agora para jogar no lagar da ira de Deus, para que o cordeiro, a ira de Deus, pise, esmague os homens com mais sofrimento. E quais são esses sofrimentos? Lagar pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Milhões de pessoas, todos que estão condenados na terra, agora vão receber
as taças da ira de Deus. E vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera da ira de Deus. A besta está desmascarada, a Babilônia caída, os homens perdidos, o caos na terra. Agora as taças da ira de Deus, que vai escurecer o império da besta, ela vai ser desmascarada. Hoje a mesma coisa, similar, não é a mesma coisa, não tem comparação, mas hoje a ira de Deus é derramada parcial na terra sobre os falsos profetas. Deus usa os teus servos para desmascarar as heresias. Deus lança juízo sobre os falsos profetas, como lançou sobre Elimás, sobre Belsazar no Antigo Testamento, sobre os homens cruéis que perseguiram a igreja. A ira de Deus caindo sobre os tais e exaltando o servo de Deus. Hoje acontece isso, por isso que Deus fala, não rogue para esse povo, porque esse povo gostou de andar errantes. Se jejuar, não receberei seu jejum, nem suas ofertas de manjares. Se antes os consumirei pela fome, pela peste e pela espada. Porque estão matando as almas com falso evangelho. Esse evangelho anátema, provocando a ira de Deus. Esse evangelho maldito, da porta larga, do mundanismo, das heresias, do misticismo, sincretismo. A igreja aliançada com o mundo do futebol, das pinturas, do salto alto, das roupas de homem nas mulheres, está escrito em Deuteronômio 22:5, não há traje de homem na mulher, nem da mulher no homem. Calça comprida feminina, obra do diabo, trazendo lascívia. As bermudas, os shorts mundanos. E o que a Bíblia diz? Bem-aventurado aqui, no Apocalipse, nas taças. 16, verso 15. Eis que venho como ladrão, guarda as suas vestes, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Guarda as suas vestes, irmão, para que vocês não sejam envergonhados com heresias, sendo levados por vento de doutrina, e esteja nu, envergonhado diante das falsas revelações que não se cumprem, e heresias e seita. E também, literal, a sensualidade vai ficar. Por que Jesus se compara como um ladrão para esses? Porque o ladrão, quando vem te assaltar, ele não avisa. Quando você menos espera, está o revólver apontado para você, passa tudo. Não que Jesus é nenhum criminoso, nenhum ladrão. Jesus é o santo, filho de Deus. Mas faz uma comparação, que o ladrão foi para matar, mas aqui é a ira de Deus sobre esses homens, repentina sobre você que está aí no pecado. Para muitos o arrebatamento vai vir mundial. Mas para muitos Deus vem na morte. E você que não está preparado para a vida de pecado, Jesus vem como um ladrão para você. A espada da ira. E o arrebatamento para uns será bênção, para outros, lamentações. Então para os ímpios e crentes mundanos e aposta, virá como ladrão. Não avisa. Mas para o salvo, é o Cordeiro, vindes bendito do meu Pai. É a igreja que anseia pela volta de Cristo. A igreja que tem ansiedade porque o esposo e a igreja, a noiva, dizem vem. Você que gosta de sensualidade, de bermuda, de andar pelados por aí, gosta de praia, aqui Jesus virá como um ladrão para você. Vão receber as taças da ira. Então isso aqui ficará para o próximo capítulo. Então aqui está, irmão, pela revelação do Espírito Santo. Como acontecerá com as duas testemunhas, que terão que ser mortas e depois vão ressuscitar para a glória de Deus, e as suas boas obras seguir hoje nós, irmão, que estamos pregando o Evangelho. Você que está sendo escarnecido, você que está sofrendo na igreja de doutrina, que os falsos profetas invadiu ela, como aconteceu com o anticristo, invadiu o templo de Israel, se declarou Deus. Hoje esses falsos profetas também invadiu as igrejas de doutrina, estão se declarando benzer Deus. Mudando as doutrinas, mudando os tempos, tirando os RI, tirando as doutrinas que os patriarcas suaram camisa, orando, sangraram o joelho para manter a doutrina, estão removendo os marcos antigos
vossos pais deixaram, e vocês estão sofrendo por lutar pela doutrina de Cristo, pregando a verdade, estão sendo retirados, estão tirando as suas pregações, estão desonerando. Saiba, meus irmãos, que prova clara o justo juízo de Deus, de pagar tribulação para esses tais, porque esses flagelos vocês não vão sofrer, porque quando chegar a hora de você partir, essas boas obras vão seguir com você, não terá mais essas fadigas, esses choros. Deus enxugará do seu pranto toda lágrima. Então aguenta mais um pouco. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, minha alma não terá prazer nele. Lute pela doutrina da igreja, que você se converteu na doutrina do Senhor. Não dê espaço para Jezabel, para esses Acabes, para esses falsos profetas que infiltrou em nosso meio. Lute pela doutrina, não recue. Faça como fez o profeta Abacuque, diante da apostasia do povo. Ele abraçou tudo aquilo e orou a Deus por um avivamento. Faça você a mesma coisa, para o grande avivamento final do evangelho sendo pregado do reino em toda a terra. Cuidado com os divisores oportunistas que fingem pregar a verdade, mas não pregam nada. Cuidado, peça a direção do Espírito Santo, firme na doutrina de Jesus, lutando. Um soldado com sua nação em guerra, ele não pode abandonar seu país, porque senão é um covarde. Lute pela doutrina de Deus. Lute pela doutrina do Senhor Jesus Cristo. Lute por aquilo que o Espírito Santo ensinou nosso irmão saudoso, o missionário da Miranda, e os antigos patriarcas, e a doutrina dos apóstolos dos 2000 anos de história da igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Vocês não vão passar por isso. As suas boas obras os seguem. De obediência, de santidade, da santificação do corpo, alma e espírito. Repentinamente, repletos ali, perseverando até a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23. Aleluia! Glória a Deus! Então aí está, irmãos, a pregação do Apocalipse 14, a interpretação pelo Espírito Santo, desmascarando as heresias, desmascarando as igrejas que estão pregando um evangelho distorcido acerca do arrebatamento, desmascarando as falsas visões que o caboclo profético está dando a muitos obreiros, pode ser até mesmo de Deus, homem de Deus, mas estão sendo inconstantes, sem discernimento, levado para esses ventos de doutrina. Está acontecendo com vocês igual aconteceu com os crentes tessalônicos, que Paulo teve que repreender eles, que eles eram piedosos, eram amorosos, eram de doutrina, porém falho no entendimento, que acreditavam em qualquer visão, em qualquer revelação sem respaldo bíblico, e eram enganados. Ele sofria. Então aqui a palavra de Deus desmascara qualquer heresia. Cuidado que a Bíblia diz em Provérbios 35:6: nada acrescentarás dessa palavra, que é o escudo da verdade, para que não seja achado mentiroso. O mesmo Apocalipse 22, verso 18 diz: aquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessa escritura, seu nome será tirado da árvore da vida, e as pragas que estão nesse livro cairão sobre você. Qual é as pragas? As pragas do Apocalipse, que você vai ficar, porque você não vai ser como o salvo que não se contaminaram com as heresias e não tinha mentira em sua boca, porque você vai estar sendo um mentiroso, está pregando coisa que não tem respaldo com a Bíblia. Então, se você é comprado pelo Cordeiro, não se deixe levar. Muitos estão sendo igual o profeta novo, estão indo por aparência. O irmão prega contra a rede social, prega contra culto filmado, prega contra o divórcio, contra as pinturas, é benção, mas estão distorcendo a palavra de Deus acerca do arrebatamento, estão distorcendo acerca das doutrinas eclesiásticas com as mulheres, acerca do ministério feminino, colocando as mulheres nos altares. A mulher pode pregar, mas tem que pregar embaixo, porque em cima é autoridade masculina, não feminina, porque a mulher foi tirada da costela do homem, então ela tem embaixo, ela é a coluna, o homem é o cabeça, e Cristo é o cabeça dele, e Deus é o cabeça de Cristo. Então cada um no seu devido lugar. Então uma igreja que é membro de Cristo, ela tem que estar em ordem de essência, a mão no seu devido lugar, a perna, o pé, a cabeça, tudo no seu devido lugar. Agora se inverte esse corpo, coloca a mão nos pés, os pés nas mãos e a cabeça na barriga. Como vai ficar esse corpo? É o que acontecendo com esses irmãos. Eles estão invertendo o quadro, querendo fazer a bagunça no corpo de Cristo. Cuidado.
É santificação, corpo, alma e espírito. Vigia, irmão, o Espírito Santo está trocando a trombeta para nos avisar. Não estou aqui com indireto ninguém, estou pregando com todo amor para abrir os olhos de vocês. Que vocês são meus irmãos, são homens de Deus fiéis. Então dê ouvido ao Espírito Santo. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Para de ficar entrando em questões, discutindo acerca de genealogia, acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Mas o homem herege, depois de algumas vezes admoestado, evita-o, porque esse tal está pervertido, contra si mesmo já está condenado, porque está blasfemando contra o Espírito Santo, persistindo no erro. E o homem enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então ouve a voz de Deus. Você quer que o ministério cresça? Então se enquadre com a palavra, com a doutrina. Mas irmão, aonde você está, as mulheres fazem isso, porque é apostasia, é um cumprimento profético, porque no começo não era assim. A IPDA não era assim. Tá, porque é apostasia. Mas os fiéis continuam seguindo a verdade, perseverando até o fim, lutando pela obra de Deus. Amém? O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, independente da placa, são todos aqueles que estão na comunhão da santificação, corpo e alma e espírito. Se está fora disso, não é igreja de Cristo. Então, meus irmãos, vigiem, obedeçam a voz de Deus, obedeça a voz do Espírito Santo, da verdade, que está falando com todos nós. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Fique na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Que Deus abençoe. Não esqueça que nessa segunda-feira estará a oração do clamor mundial a Deus contra o espírito do falso profeta, de 12 horas de jejum e oração. Fique na paz, Jesus, irmãos e irmãs ouvintes, de todo o Brasil e toda a terra. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe.